Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos brasileiros que escreveu diversas obras. Esse menino, ele nasce em Recife, Pernambuco, lá no ano de 1912. Ele nasce, inclusive, no dia do aniversário do meu pai, dia 23 de agosto. E aí, aos 7 anos de idade, ele se muda com a família para o Rio de Janeiro. O pai dele, ele é um ativista, ele está sempre escrevendo, falando muito, inclusive, sobre política. E ele tem, junto com um sócio, um jornal. E aí, o garoto, com 13 anos de idade, né, começa a ajudar o pai, junto com seus irmãos, nas publicações diárias, né, daquele jornal que se chamava Amanhã. Já morando no Rio de Janeiro, ele se descobre torcedor, assim, fanático pelo Fluminense. E ele ajuda o pai ali a escrever várias crônicas para o jornal. Olha só, um garoto de 13 anos que às vezes participava de matérias sobre crimes passionais. O jornal, que era da família, ele focava principalmente no futebol e em crimes, assassinatos. E o garoto estava ali, junto com seus irmãos, participando de todo aquele contexto daquele universo jornalístico. As histórias, os crimes passionais ali que ele tinha contato, tudo isso contribuíram, colaboraram para a criatividade ali de narrador, de escritor de Nelson Rodrigues, né? Elas serviram de subsídios para as histórias que a gente vai ver mais à frente. Quando Nelson Rodrigues tinha 17 anos de idade, aconteceu uma tragédia na família. O jornal do pai, que agora se chamava A Crítica, eles publicam uma matéria a respeito de uma socialite que se chamava Silvia Serafim. Ela era casada com um médico, ela tinha um problema nas pernas e ela começa a se tratar com um outro médico que tinha ali descoberto, inclusive, alguma coisa relacionada aos raios-x. E aí esse médico tenta um tratamento inovador nas pernas da Silvia e ele acaba queimando as pernas dessa moça. Só que durante o tratamento, as consultas, essas duas pessoas vão acabar se envolvendo de forma amorosa. E aí, como na época não existia o divórcio, o casal, né, o médico e a sua esposa Silvia, resolvem se separar de forma amigável. E aí, essa história vai ser contada no Jornal da Família de Nelson Rodrigues. Quando a Silvia descobre que tem uma matéria sobre ela no jornal, que ela não queria mais que isso fosse notificado, que tá falando ali, insinuando casos amorosos, ela se desespera, ela tenta tirar a própria vida, a família socorre, ela não morre. No dia seguinte, ela se arruma, diz que vai sair para dar uma caminhada, quando na verdade ela passa numa loja, compra um revólver calibre 22 e vai até o jornal da família Rodrigues. Chegando lá, quem atende ela é exatamente Nelson Rodrigues, que tinha 17 anos. E ela pede para falar com seu Mário, né, que é o pai do Nelson. O garoto diz que o seu Mário não está, mas que o filho dele, o Roberto, está. Se ela gostaria de conversar com o irmão. E aí, então, o irmão vem, leva a dona Silvia para uma sala para eles poderem conversar. Quando ele tá ali fechando a porta, ela tira a arma da bolsa e ela dá 2 tiros na região do abdômen. O rapaz, o Roberto, ele ainda sobrevive por mais 3 dias, mas ele acaba morrendo no hospital. O pai se desespera, né? O senhor Mário, ele entra numa depressão profunda. 3 meses depois, o pai também morre. E o garoto Nelson, imagina, né? Perde o irmão de uma forma trágica ali. Uma moça que entra, que ele ainda atende, conversa com ela, dá 2 tiros no irmão ali, a queima-roupa. Depois, em seguida, o pai morre e, além de tudo, o jornal vai à falência, os irmãos não conseguem continuar com o projeto. Tudo isso ali contribui, colabora, né, para que o garoto sofra demais. Ele até diz, né, que por várias vezes ele acordava pensando naquela manhã, naquele dia onde tudo tinha acontecido.
A família, então, tem que tentar sobreviver de alguma forma, né? Um dos irmãos do Nelson Rodrigues, ele era muito amigo do Roberto Marinho, e o Roberto Marinho, além de dono da Globo, era também dono do jornal O Globo. Consegue, então, emprego para o Nelson Rodrigues, que começa a trabalhar nessa redação. E ele escreve crônicas, ele gosta de escrever principalmente sobre futebol, mas ele é convidado pelo Assis Chateaubriand a participar de um grupo seleto de jornalistas que vão ali fazer uma outra publicação. E aí ele não quer assinar a coluna dele como Nelson Rodrigues, ele inventa um pseudônimo de uma mulher chamada Susana Flegg, e ali ela escreve várias crônicas em formato de folhetim. Então são romances sequenciados que vão, cada dia tem um capítulo, uma publicação sobre aquela história, né? E a primeira história que a Susana Flegg vai contar, que na verdade é o Nelson Rodrigues, é sobre uma moça que ela é obrigada a casar com alguém que ela não gosta para poder pagar as dívidas da família. E ela casa, ela tenta fugir, mas ela é presa na casa do marido e ela vai acabar se apaixonando pelo cunhado, pelo irmão do marido. Então tudo isso ali prendia os leitores, todos queriam saber quem era a Susana Flegg, quem era, quando na verdade era o Nelson Rodrigues. Tem até uma outra historinha, né, que ninguém sabia, poucas pessoas sabiam que Nelson Rodrigues assinava com o pseudônimo de Susana Flegg, mas que a cronista, né, então, ela recebe uma carta de um presidiário que estava muito interessado em conhecê-la, acompanhava as matérias no jornal, gostava muito das histórias que ela escrevia. E aí Nelson Rodrigues responde dizendo que Susana Flegg é casada e que não poderia, então, conhecer o presidiário. Eu anotei aqui o número de obras, então, de Nelson Rodrigues. Ele é conhecido, assim, como um dos maiores dramaturgos brasileiros. Ele foi roteirista, romancista, cronista, jornalista, e ele escreveu diversas coisas e eu fiz uma listinha, né? Então ele escreveu 17 peças teatrais, 9 romances, 6 livros com vários contos, 17 livros com várias crônicas que ele ia publicando regularmente, né? Ele teve várias obras adaptadas para a TV e para o cinema. E se eu falar o nome de algumas aqui, com certeza você vai lembrar, né? Quem não lembra de Bonitinha, Mas Ordinária, com José Wilker, a Lucélia Santos e a Vera Fischer, né? Foi gravada ali e passou na Rede Globo. Também nós temos Beijo no Asfalto, com Lázaro Ramos, né? Quem não lembra daquela história que um rapaz, ele é atropelado e aí, antes de morrer ali, o Lázaro Ramos tá ajudando a socorrer aquele homem que ele nem conhece, e o homem pede um beijo. E aí, com pena do moribundo, Lázaro Ramos dá um beijo no morto ali, que tá quase partindo. O sogro vê, um jornalista tira uma foto nesse instante, e aí tá tudo armado, né? O Lázaro Ramos tem que se explicar lá pra Débora Falabella, que é a esposa dele, que ele não era amante daquele homem, que ele nem conhecia, que ele quis fazer um gesto de bondade, só que a vida do homem vai se transformar. E outra peça de teatro muito famosa de Nelson Rodrigues é Vestido de Noiva. Ela, inclusive, ela foi encenada no teatro que hoje leva o nome da Cacilda Becker. E ela fez um tremendo sucesso, fez muito sucesso. E aí Nelson Rodrigues passa a ser conhecido, muito aplaudido pela forma diferente de apresentar a história, né? Um pouco de ilusão, um pouco das memórias, um pouco da realidade. E é isso que a gente vai ver aqui também em Boca de Ouro, porque ele vai trazer aqui 3 versões da mesma história. Antes da gente partir para a narrativa, né, eu quero contar mais 2 fatos curiosos. Um foi que Nelson Rodrigues, ele teve tuberculose muito moço e ele vai ser tratado numa casa de sanatório em Campos do Jordão. E sabe quem vai custear o tratamento dele? Exatamente Roberto Marinho, né? O amigo da família que acaba pagando ali as custas do tratamento. E uma outra curiosidade é que ele morre com 68 anos de idade por problemas cardiorrespiratórios,
Só que exatamente no dia do seu enterro, ele tinha participado de um bolão da loteria esportiva. Era aqueles 13 pontos que marcava, né? E exatamente o bolão dele, que era junto com o irmão e também com os amigos da redação, ganha, acerta os 13 pontos da loteria esportiva, bem no dia do velório. Então ele acabou nem sabendo que ele tinha ganho. Vamos então à história, que foi escrita em 1959 e ela foi montada pela primeira vez em 1960. Então aqui, ó, meu livrinho, né, da editora Nova Fronteira, traz a assinatura de Nelson Rodrigues. Tem vários livros dele já em domínio público, é só você colocar Nelson Rodrigues PDF, ou Boca de Ouro PDF, ou Vestido de Noiva PDF, que você vai encontrar ali. Aqui tem então, já no início, os personagens que vão fazer parte dessa peça de teatro. O livrinho é bem pequeno, é de fácil leitura. Ele tem 122 páginas e no final, muito interessante, ele mostra, então, olha só aqui, ó, Teresa Raquel, os atores que encenavam a peça, então, aqui no teatro. Nós teremos aqui também, ó, Nelson Rodrigues, o diretor, o ator. Então, bem interessante porque traz algumas imagens onde a gente pode acompanhar um pouquinho aqui dos atores participando das encenações. A história começa com ele indo ao dentista. Então, olha só o Boca de Ouro. Ele vai no dentista e aí já começa um diálogo ali dele com o médico dentista. Diz assim: "Pronto, doutor, pronto, você está de parabéns, meu amigo. Rapaz, te digo com sinceridade, nunca vi em toda a minha vida, e olha que eu trabalho nisso há 20 anos, eu nunca vi, palavra de honra, uma boca tão perfeita. Mesmo dentes de artista de cinema, e não falta uma perfeição." E aí ele vai dizer: "Olha, mas vou dar um serviço para o senhor, pode arrancar tudo. Eu quero é ter uma boca de ouro." Ele manda extrair todos os dentes da sua boca e ele começa a substituí-los por dentes de ouro. Ele quer ser conhecido por esse nome. E sabe por quê? Ele é um bicheiro lá em Madureira. Ele era conhecido como Al Capone, como aquele que matava com uma mão e dava esmola com a outra. Ele dizia assim: "Quem aqui fez o jogo do bicho e apostou no cavalo?" Aí todo mundo: "Eu! O cavalo não ganhou, mas vou pagar para todo mundo aqui." Então ele ia muito assim junto com o povo, ajudava muito, mas quem não seguisse as suas regras, as suas ordens, ó, morria. E aí, depois dessa parte aí que ele diz pro cirurgião dentista que ele quer uma boca toda de ouro e que quando ele morrer ele vai ser também enterrado num caixão de ouro. Daí a gente já passa para a segunda parte da história, que é quando chega a notícia ali no jornal, numa redação, de que o Boca de Ouro tinha morrido. E aí então o editor manda lá um repórter e um fotógrafo para casa da Dona Guigui. Quem é a Dona Guigui? Uma ex-amante do Boca de Ouro. E aí o editor falou: vai lá, tira a foto dela, entrevista para ver o que ela fala, se ela vai falar alguma fofoca, alguma coisa, um furo jornalístico para a gente poder publicar. E aí o repórter até pergunta: tá, mas a gente é a favor dele ou contra? Tipo assim, como é que nós iremos conduzir a matéria? Dizendo coitado do Boca de Ouro que morreu ou não? Vamos esculachar? E o editor: não, nós vamos esculachar, né? Bandido, vamos tocar fogo aí no parquinho. E aí vem o melhor de Nelson Rodrigues, né? Porque ele vai falar sobre essa incoerência humana, né? Ele vai falar sobre as questões de moralidade, de sobrevivência. Porque quando o jornalista chega lá na casa da Dona Guigui, a Dona Guigui, ela era casada com seu Agenor, ela tinha filhos com seu Agenor e ela acaba, olha, se envolvendo com Boca de Ouro. Ela abandona a família e o marido para ser amante do Boca de Ouro. Depois de um tempo, que o cara era bem mulherengo e tinha várias amantes, ele não quer mais a Dona Guigui. Então ele, ó, dá um chega pra lá nela e aí ela volta pro marido e pros filhos e pergunta se tudo bem ela retornar pra casa. O marido aceita a Dona Guigui de volta, né? E aí agora tá o repórter indo lá pegar informações
sobre o Boca de Ouro, só que ninguém sabe ainda que ele morreu. Então o repórter chega, pergunta se ela não poderia fazer uma matéria sobre o Boca de Ouro, que eles estão organizando algumas informações, se ela tem alguma coisa para contar. E aí Nelson Rodrigues vai dizer que enquanto o casal não sabe sobre a morte do Boca de Ouro, o que eles vão falar tem que ser muito assim cuidadoso para que não haja uma retaliação do bicheiro, né? Porque ele era conhecido, até anotei aqui, como o Al Capone lá de Madureira, né? O Drácula de Madureira, o Dom Quixote do Jogo dos Bichos, né? Que matava com uma mão e dava esmola com a outra. Tinham vários ali apelidos pro bicheiro e eles tinham que se cuidar, eles tinham que falar ali com uma certa parcimônia para que depois não sofressem nenhuma consequência da fúria do homem, né? Então, primeiro vem um relato ali, né, da dona Guigui, falando que ele era implacável nas decisões dele, que se a pessoa não agisse como ele queria, de forma correta, ele mandava matar mesmo, né? Inclusive, ela fala ali de um caso do seu Leleque e da dona Celeste, que eles estavam devendo, que a mãe da dona Celeste tinha morrido, que eles precisavam de dinheiro para pagar as dívidas e também para enterrar a sogra, e que eles vão pedir ajuda pro Boca de Ouro. E aí o Boca de Ouro diz, olha, se tu me der a tua esposa aqui, né, se eu tiver uma relação sexual com ela, eu te dou o dinheiro em troca. Então ela vai contando ali umas certas coisinhas. Lá pelas tantas, o repórter já pegou várias informações e ele diz, olha, mas dona Guigui, quero dizer para a senhora que o seu Boca de Ouro morreu. Aí quando a dona Guigui sabe que o Boca de Ouro morreu, ela se desmorona. Ela começa a chorar, ela muda, ela vai contar uma outra versão do Boca de Ouro, que ele era o melhor dos melhores, que ela sempre foi apaixonada por ele, que ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito justa, que claro, ele tinha lá as suas condutas, né, realmente mandava matar, que era porque as pessoas não cumpriam com os prazos, com as negociações, então se justificava aquela conduta do Boca de Ouro. E que daí ele era o melhor homem do mundo e blá, 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 blá. Só que o marido, o seu Agenor, estava ali sentado ouvindo a mulher chorando, né, a viúva do Boca de Ouro, mas que estava ali casada com ele. E aí o seu Agenor se irrita e fala, não, mas para aí, você continua amando aquele traste? Porque agora o seu Agenor pode falar, não tem mais medo de morrer porque o homem já está morto. Então agora o seu Agenor começa a falar, eu te aceitei de volta, tu é viúva dele, tu ainda sofre por ele, tu ainda ama ele. Não, para aí, a gente vai acabar esse casamento é agora, eu vou me embora. E aí então começa ali a segunda parte, essa parte irônica que só Nelson Rodrigues sabe falar, né? Que ele vai mostrar toda essa incoerência ali de emoções, esse falso moralismo que as pessoas têm, que usam uma carapuça. E aí a dona Guigui percebe que, para aí só um pouquinho, agora que eu comecei a falar que eu amo esse homem, ele tá morto. De nada vai me valer eu dizer que o Boca de Ouro era legal, que o Boca de Ouro era o homem que eu amava, porque agora quem me sustenta e eu tô casada é com o Agenor. E aí a dona Guigui vai fazer uma terceira versão falando então do Boca de Ouro. E nesse meio tempo que o seu Agenor tá dizendo que vai embora, que não vai mais ficar com a dona Guigui, o repórter e o fotógrafo se sentem meio que responsáveis por aquela confusão. Eles tentam acalmar os ânimos, né, fazer o casal se juntar de novo. Então a dona Guigui vai trazer então aqui uma terceira versão sobre o Boca de Ouro e a gente vai ver mesmo, né, que não existe uma verdade, né? A verdade sempre é dita a partir do olhar daquela pessoa ou dos pés de onde aquela pessoa pisa. Então, muito interessante o jeito como Nelson Rodrigues escreveu essa história, uma peça de teatro, que ela foi transformada em filme, ela foi adaptada para o cinema. Gente, eu assisti esse final de semana o filme em preto e branco. Assim, ele tá muito, muito fiel à obra. A gente consegue ver ali o Boca de Ouro agindo, as formas, os trejeitos, as expressões. Ele falava, é batata, tipo, vai que vai dar bom, vai que vai dar certo. Então, quem não quiser ler a obra que está disponível na internet, já é domínio público,
dá uma olhadinha no filme, vocês vão se divertir bastante. O filme é de 1963, ele tá disponível aqui de forma gratuita no YouTube. Tem o link aqui embaixo nos cards, mas ele é preto e branco, né? E vocês vão ver várias situações, inclusive aqui com as socialites, porque ele coloca aqui nos personagens, né, que vai ter aqui, ó, a Granfina 1, a Granfina 2 e a Granfina 3. Elas vão visitá-lo lá, porque ele é um cara de sucesso, né? Ele é, apesar dele ser um bicheiro e ter aquela boca de ouro, ele chama atenção, ele faz sucesso entre as pessoas. E aí elas vão lá até o QG dele, até o escritório dele, né? Querem saber se é verdade que ele nasceu numa pia de uma gafieira, né? E aí ele fala que sim, que a mãe dele era bem fortinha, bem gordinha, né? Não sabia que estava grávida, estava lá dançando. Vai parir ele no banheiro, vai colocar ele na pia, deixa a pia ligada, ó, e a mãe vaza. Ele faz até um desafio para elas, ele mostra uma joia ali, um colar valiosíssimo, e ele diz que quem tiver os seios mais bonitos vai ganhar o colar de troféu. E as granfinas ali, ó, tudo bem, por mim, não tem problema, meu marido não se importa, né? Então elas vão abrir as blusas ali, mostrar os peitos para ele, só para ter a chance de ganhar aquele colar. Então Nelson Rodrigues, assim, ó, muito esperto, com um olhar, falando e apontando as podridões também da granfinagem, de uma classe média que se mostra elitizada, mas que, ó, por dinheirinho é capaz de fazer várias coisas. Como o autor disse, a verdade pode ter várias versões. E aí, vou deixar para vocês o desafio, então, de vocês lerem ou assistirem ao filme Boca de Ouro e terem as suas percepções sobre esse dramaturgo aqui, que, olha, é maravilhoso, escreveu muitas obras e a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, faz parte da nossa história. Fica aí a minha dica para esse final de semana, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!